Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Adriana Vieira, sou supervisora aqui do setor educacional da Controlab, e eu já gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença de todos aqui. E hoje a gente está com o tema, diagnóstico laboratorial das micoses, raciocínio clínico laboratorial na rotina diagnóstica. Só antes de eu passar a palavra para a doutora Cecília, só vou passar algumas informações para o bom andamento da nossa atividade. A gente vai ter, em média, 20 minutos de apresentação, mais de 20 minutos ao final para algumas perguntas. Eu vou pedir para que vocês coloquem as perguntas no menu atividade, aqui no item perguntas e respostas, e ao final da aula a gente vai disponibilizar no chat um link para vocês preencherem com o nome, o e-mail de vocês, para que depois a gente consiga emitir o certificado. E também nesse mesmo link, eu gostaria da participação de vocês na nossa pesquisa de satisfação, porque é muito importante o olhar de vocês para essa atividade, para a gente sempre melhorar. Bom, também peço que vocês se atentem à caixa de spam, de vocês, porque é muito importante vocês consultarem, porque o certificado ele pode cair na caixa de spam, pode ser encaminhado na caixa de spam. Então, é só para vocês se atentarem, tudo bem? Então, eu vou passar a palavra, vamos dar início à nossa aula. Eu vou passar a palavra para a doutora Cecília Bittencourt Severo. Ela é farmacêutica bioquímica, doutora em ciências pneumológicas e professora adjunta da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Doutora Cecília, pode ficar à vontade, pode iniciar sua apresentação. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto, essa temática. Desculpe os entraves da questão online, mas certamente esses encontros, eles facilitam muito a nossa vida, mesmo com esses entraves a gente tem que relevar, né? Enfim, falar de micologia para mim é sempre um prazer. É uma pena que a gente não consiga interagir, então eu vou fazer essa apresentação e ao final, e aí eu peço que vocês vão anotando, enfim, se tiverem dúvidas, ou vão colocando no chat, acho que é isso, né, Adriana? E aí depois a gente pode seguir e conversar. Então, que fique esse ambiente bem aberto, assim, de diálogo. Eu sei que as realidades, eu não sei muito bem quem está aí, né, quem se inscreveu, mas eu imagino que as realidades sejam bem diferentes, né, uns dos outros, e a realidade que eu tenho, eu atuo há 20 anos no diagnóstico de micologia, e a gente veio crescendo desde ter somente um microscópio e um hidróxido de potássio até chegar ao Maltitoff. Então, eu entendo bem dessas realidades, mas claro que aqui eu trouxe, tentei trazer o que a gente tem de melhor, de recomendações para se seguir, e unir isso com a parte clínica, que é fundamental. Então, vamos lá. Então, quais são os objetivos dessa aula? É justamente fazer essa compreensão dos métodos diagnósticos, né? A micologia, ela é um âmbito que atravessa as nossas rotinas laboratoriais. Eu sei que muitas vezes ela fica negligenciada, ela fica de lado. Não deveria ser assim. Eu tive o privilégio de trabalhar num laboratório que era específico de micologia, que era um laboratório de micologia, mas eu sei que essa não é a realidade de muitos. Então, é justamente a gente tentar se ater a esses diagnósticos propriamente ditos, né, voltados para a micologia. E discutir limitações, desafios no que tange essas questões diagnósticas. E, acima de tudo, tentar colocar uma sementinha, se é que vocês já não têm, porque se vocês estão aqui, provavelmente vocês já têm, de raciocínio técnico, clínico. Quem faz micologia não pode pensar somente no fungo, tem que pensar no todo, tem que pensar no paciente. Às vezes é um pouco diferente da bacteriologia, que por mais que eu acho que sim, tem que pensar no paciente, mas muitas vezes a gente fica mais na função da bactéria, dos testes de sensibilidade, e é assim que se faz bacteriologia, mas na micologia a gente tem que olhar para o todo, tem que olhar para o paciente. Então é isso que eu quero tentar trazer para vocês aqui nessa discussão. Os tópicos, então, eles vão desde a abordagem integrada entre a clínica, a interpretação crítica de exames diretos, culturas, testes complementares, limitações e armadilhas dos principais métodos diagnósticos, pode passar, e a importância da comunicação com a equipe clínica, e, por fim, a gente vai ter alguns casos desafiadores da rotina laboratorial.
Bom, então, o diagnóstico micológico, ele não pode ser de sorte, não pode ser simplesmente, encontrei um fungo aqui, não estava esperando, eu estou fazendo um exame de BAC, ou eu estou fazendo um teste de urina, lendo uma urina, ou eu estou lá no laboratório de anatomopatológico e encontro o fungo. Não pode ser. Tem que vir através de um pensamento, de uma hipótese. Então, isso é o ideal, né? É o que a gente tem que almejar e tentar lutar para que aconteça. Então, pode seguir. Então, acima de tudo, é bem clichê, mas toda boa investigação, ela tem que começar com uma boa pergunta. Então, se não tem a pergunta, é claro que a coisa no meio vai se perder e a gente vai acabar contando com a sorte. Antes da gente começar propriamente dita nos exames, eu vou passar rapidamente, é para ser rápido mesmo, são 8 casos, tá? Que a gente vai discutir no final da aula, mas eu quero que vocês que estão aí peguem uma caneta ou na cabeça de vocês, pensem assim, o que seria, claro que a gente tem um enorme viés, que a gente está numa aula de micologia, né? Então, óbvio que deve ser algum fungo, mas o que seria uma suspeita clínica? Quais os exames mais adequados para a confirmação dessa suspeita clínica? E depois eu vou contar para vocês o que aconteceu em cada um deles, tá? São casos reais nossos. Então, o primeiro deles é o caso 1, paciente de sexo masculino, 56 anos, com um diagnóstico confirmado pelo anatomopatológico de carcinoma espinocelular na boca, no nariz, emagrecimento importante e uma lesão pulmonar com infiltrado bilateral. Pode passar? Pensem aí com vocês o que vocês acham que seria uma suspeita e o que seria interessante de exame aí, se vocês tivessem também que ajudar nessa integração com a clínica. Paciente de sexo feminino, pode voltar, 57 anos, transplantado renal, uso de tacrolimus, azathioprina, prednisona, que é uma imunossuprimida, lesões cutâneas dolorosas há mais ou menos 6 meses. Pode passar? Paciente de sexo masculino, 29 anos, é uma pessoa vivendo com HIV, inicia com febre, cefaleia constante, rigidez de nuca, vômitos e tem essa tomografia, mostrando uma meningite. Caso 4, feminino, 15 anos, leucemia mieloide aguda, neutropenia febril e uma lesão de aspecto necrótico no septo nasal bilateral. Próximo. 5, é um paciente, 89 anos, ex-tabagista, com doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, paciente crônico, segunda internação em 8 dias, um quadro respiratório a esclarecer, né? Não tinha feito diagnóstico, com febre, dispneia, tosse, com secreção clara. Pode passar. Paciente do sexo masculino, 66 anos, transplantado renal, carcinoma base escamoso em asa nasal, em 2023, com lesões cutâneas com 3 meses de evolução. O 7º, um paciente tabagista, imunocompetente, então rígido, febre, cefaleia, anorexia, dispneia, tosse produtiva, iniciou confuso, pupilas não reagiam e com massas pulmonares e massas cerebrais. Fumante. E o caso 8 é um transplantado renal com uma dispneia leve, nas 2 últimas semanas, sem febre, e aí vai para o hospital, faz exame de imagem, derrame pleural à esquerda, com um linfonodo hilar calcificado. Pode passar. Então tá, a gente vai voltar para eles. Segura aí. Então, voltando para o laboratório mesmo, assim, com relação ao exame micológico direto, qual é a finalidade? O que vocês acham que é a finalidade diagnóstica e como que a gente deve interpretar o resultado? Pode passar. Então, como um todo, o diagnóstico micológico, ele tem uma série de passos que a gente deve seguir, desde a suspeita clínica, coleta, e aí, propriamente, os procedimentos laboratoriais. Eu vou me ater nos procedimentos laboratoriais, senão, em uma hora, certamente não ia conseguir comentar sobre coleta, né, inclusive sobre a suspeita clínica. Tá? Então, pode passar? Então, esse vai ser por onde a gente vai percorrer durante a aula. Pode passar. Então, qual é a finalidade diagnóstica de um exame micológico direto? Identificação rápida e presuntiva da presença de estruturas fúngicas na amostra, concorda? Então, a gente vai entregar esse resultado rápido, sem que tenha que se esperar. Então, não adianta também um exame micológico direto demorar 3, 4 dias, porque não é essa a ideia, né? O exame micológico direto, ele realmente tem que ser feito no dia que entrou a amostra, né? Mais tardar ali em 24 horas.
tem que ser realizado para entregar para o médico, especialmente nos casos em que a suspeita, e aí a gente precisa da suspeita, ela é mais né, com prognóstico desfavorável. E como se interpreta? Pode passar. Positivo e negativo, concordam? Quem não concorda já bota no chat, pode passar. Não é tão simples assim, não é positivo ou negativo. Nenhum laudo de micologia deveria ser laudado como positivo ou negativo. Pode passar. Por quê? O exame negativo, claro que dependendo a gente até usa isso, mas o que seria o certo? É a ausência de estruturas fúngicas na nossa analisada. Por quê? Porque existem uma gama de interpretações no negativo. Né? Na verdade, o certo seria a gente dizer que não tem estruturas fúngicas. Por que não tem estruturas fúngicas? Pode passar. Bom, primeiro pelos fatores inerentes à amostra. Então, o sítio não foi adequado, por mais que tenha fungo, então a gente não pode dizer que um resultado com ausência de fungo, o paciente não tenha doença, né? Esse teste não tem sensibilidade para isso, e nem valor preditivo negativo. Então, a amostra, o sítio pode ter sido feito, o local era com baixa carga fúngica, a coleta, pode passar. A coleta pode ter sido feita de maneira inadequada, né, ao invés de coletar da borda da região, por exemplo, de uma dermatofitose, coletou no centro, uso de antifúngico, pode passar. E outros fatores inerentes ao próprio exame. Então, o exame tem baixa sensibilidade. O teste em si, especialmente para, por exemplo, histoplasma, esporotrix, o exame direto tem baixa sensibilidade. E é importante que a gente saiba disso, porque daqui a pouco o médico que coletou lá com suspeita de esporotricose vai dizer, não, mas deu negativo, então já não é. Como assim não é? Ele vai dar negativo. O exame é fresco para esporotrix vai dar negativo, para histoplasma vai dar negativo. Entende? Então, a gente precisa ter também esse conhecimento. Pode passar. Pode passar. E o positivo? Bom, o positivo não é só positivo, são presença de estruturas fúngicas na amostra analisada. Ok, mas é só isso? Pode passar. Então, o que se observa? Leveduras, hifas, pode passar. Então, a gente vai, claro, as características primárias dos fungos. Essa é a primeira coisa que a gente faz quando a gente olha o exame micológico direto, concordam? E é só isso que eu vou laudar? Não, não é só isso que eu vou laudar. Pode Então, algumas vezes os fungos nos dão pistas, eles são muito legais, nos dão pistas de quem ele é, e a gente já consegue colocar num laudo do exame micológico direto, pode passar. Aí, exemplo da Cândida, quando ela mostra blastoconídeo, pseudo-IFA, a gente vê lá pelo jeito dela, bom, Cândida SP. Pneumociste, se a gente está fazendo a prata, algumas pessoas têm a prata, a coloração da prata. Tem um ponto central naquela levedura, sabemos que é pneumocistis. E que bom que sabemos, porque pneumocistis não tem cultivo. Então, no exame direto a gente já dá. Criptococcus, clássico, cápsula, pode passar. Paracoccidioides, então ele tem um multibrotamento, uma levedura maior. Então, esses a gente consegue laudar. Pode passar. Outros grupos fúngicos também no exame direto, dermatófitos, a gente vê hifas artrosporadas, vindas de uma amostra de pelo, pele ou unha. Também podemos né, já subentender que é um dermatófito. Mucormicetos, então as hifas sinocíticas, é muito importante que se a gente vê hifa sinocítica num exame direto, a gente para tudo que a gente está fazendo e a gente vai comunicar ao médico, não interessa se já laudou, se não laudou, tem que ligar, tem que fazer essa comunicação, porque, né, no paciente imunossupresso, que provavelmente quando se encontram essas hifas, fungos demáceos, então o grupo dos fungos demáceos a gente já consegue ver pelo exame direto, pode passar. Bom, então, acima de tudo, no exame direto, o que a gente tem que fazer? Tá? Então, aqueles são casos que a gente já consegue, de maneira presuntiva, dizer qual é, e às vezes de maneira definitiva. Se a gente não sabe, o que a gente tem que fazer? A gente tem que descrever o que a gente está vendo, morfologia, tá? Pode passar. Se a levedura ela é grande, no caso de um paracóccus, uma levedura grande, multibrotante. Se ela é pequena, no caso do histoplasma, ali acima, pode passar. Ainda sobre as leveduras, se ela tem brotamento, e a gente tem que diferir brotamento de um septo, claro que aqui no Brasil a gente não tem uma levedura septada, que é o Talaromyces marnefei, que é uma levedura que tem um septo. Isso é super importante da gente ver e no direto e comunicar ao médico. Né? Então, fazer essa diferenciação, é brotamento, é multibrotamento, como é que é o brotamento? É um brotamento único. Tudo isso tem que se laudar no exame direto. Pode passar. Com relação às hifas, se são hifas normais, se são hifas largas, se tem alguma forma mais bizarra ali na foto acima ali é uma hifa,
septada, demácia, na foto abaixo, uma hifa toda tortuosa, né, toda mais bizarra, não encontra septo, então isso a gente vai ver laudar. Pode passar. Então, o que eu falei aí? Exame direto, ele pode ser dividido em exame direto a fresco e colorações. Tudo isso é exame direto. A gente está olhando diretamente na amostra biológica, procurando fungo, concordo? A grande maioria dos laboratórios tem o exame direto a fresco. Pode passar. O exame direto a fresco a gente usa preparações, né, entre lâmina e lamínula com material biológico. Pode passar. Quais são elas? Hidróxido de potássio, então hidróxido de potássio ele clarifica. Hidróxido de potássio é o que mais se usa. Na dúvida, hidróxido de potássio. Não sei se esse papel está muito mucoide, bota hidróxido de potássio que vai dar certo, tá? Então ele clarifica, ele degrada todas as células que não as células fúngicas. Pode passar. Hidróxido de potássio com tinta. Essa tinta é uma tinta Parker de caneta, ela era muito utilizada para diagnóstico de malacésia, então se vocês fazem diagnóstico de pitiríase, pode ser que usem. No laboratório, a gente usa também para amostra de pele e unha, e ela fica linda para dermatófito, para hifas de dermatófito. Então, a gente, além do hidróxido de potássio degradar as células fúngicas, ainda pigmenta. Então, facilita. Claro que tem que deixar um pouquinho agir. Pode passar. Branqueadores ópticos. Os branqueadores ópticos cada vez mais têm se usado, internacionalmente se usa muito, e aqui no Brasil também começou agora um movimento, e a única coisa é que precisa de um microscópio, de filtros adequados, mas quem usa já não larga mais mão, porque é muito bom, ele pigmenta aquela parede, fica fluorescente, na verdade, e usando pelo microscópio, ele fica uma barbada de ver. Tá? Inclusive, por exemplo, para a esporotrix, que é difícil ver no exame direto a fresco, com KOH, nesse a gente consegue, porque está brilhando, literalmente. Né? Pode passar. Tinta da China, ou nigrosina. Então, acredito que muitos de vocês já tenham conhecimento. Ela na verdade, ela cora como se fosse aqueles negativos de foto, um contraste negativo. Então, ela cora todo o material e não cora a cápsula, principalmente líquor, né? Então, normalmente se usa tinta da China, que é o nanquim, mas pode-se usar a nigrosina, e aí tem que cuidar bem a questão da preparação para que fique com a maior densidade óptica possível, né? E para que tu, de fato, consiga ver esse contraste, não fica confundindo com leucócito, com sei lá o que. Pode passar. E sobre os esfregaços corados? Bom, o carro-chefe que a gente tem em termos de esfregaço corado na micologia é a coloração da prata. Eu sei que para muitos não é a realidade ter a coloração da prata, mas ela é muito importante, ela também melhora muito a sensibilidade, especialmente para quem recebe muita biópsia, quem trabalha muito com pelo, pele e unha, mais com os dermatófitos, né, e micoses cutâneas de uma maneira geral, e superficiais, talvez não sinta tanta necessidade. Agora, quem já entra para subcutâneas, para um diagnóstico de uma esporotricose mesmo, ou sistemas oportunísticas, aí sim, a coloração da prata seria interessante, como né, um conjunto com o exame direto a fresco. Pode passar. Outras colorações, quem tem, pode usar o GIMSA pode ser bom para, né, quando cora sangue e medula, para encontrar estoplasma, principalmente em pacientes imunossupressos, tem uma grande quantidade de elementos levodoiformes. Pode passar. Fontonamasson. O fontonamasson é uma técnica que cora a melanina da parede. Então, dá para se usar como histopatologia, né, lá na patologia, mas dá para se usar também em esfregaço. Faz um esfregaço e tu pode corar. Esses dois casos, eles são, na verdade, o da direita aqui é um caso clássico de uma infecção, que é uma lesão, em que no exame direto era suspeita de feofilmicose e as hifas, né, os blastoconidos não coraram, não estavam demácios, né, eles não pigmentaram, e acontece, às vezes a feofilmicose ela fica mais clarinha. Como que dá para tirar dúvida? Faz um fontonamasson, ou envia para um laboratório que tem fontonamasson. Então, é importante você saber, eu não tenho isso. Bom, mas vocês, né, cada vez mais a micologia tem tentado se integrar, e fica aqui já à disposição, para que a gente consiga requintar esses diagnósticos, por mais que a gente não tenha disponível essas técnicas, né, laboratório de apoio, etc.
E do lado ali é um caso, só volta um pouquinho, do lado é um caso de criptococcus com deficiência de cápsula, então a gente não evidenciava a cápsula. E o criptococcus, apesar de não ser demácio, ele tem melanina na parede, então também dá para usar essa técnica. Então vai tudo sendo requintado, literalmente, mas tu precisa saber a suspeita, precisa ter alguma coisa na cabeça. Senão, não vai sair fazendo todas as colorações, inviável, inclusive financeiramente. Pode passar. E o muscicadinho de Meyer, o que ele faz? Ele cora a cápsula de criptococcus, então ele é bem específico para criptococcus, ou para descartar criptococcus também. Então, esse halo em volta, ele, claro, ele está contraído, né, retraído, mas isso é a cápsula do cripto ali, em vermelho. Pode fazer. Bom, tudo isso que eu falei, qual foi o exame que vocês receberam? Vocês receberam uma requisição com qual solicitação? Pode passar. Exame micológico direto. Então, é um super combo que se faz. E cada vez mais tem que se fazer esses protocolos flexíveis, os laboratórios, as pessoas que fazem a gestão desse laboratório têm que ter essa flexibilidade, porque é isso que faz o diferencial, é isso que aumenta a sensibilidade das técnicas. Porém, pode passar. É fundamental, e isso eu sei que não é uma realidade, tá? Eu espero que de muitos de vocês seja uma realidade, mas eu sei que em muitos laboratórios, o que acontece? Vocês recebem a amostra biológica e ponto, só. Isso é uma luta que tem que sair de dentro do laboratório para que a gente tenha, no mínimo, ou o mínimo, de histórico do paciente, de história clínica do paciente. Suspeita, o local da lesão, o tempo de evolução daquela lesão, o básico, se usa o antifúngico, isso é o básico. Então, assim, se vocês não recebem isso, vocês deveriam solicitar para que se modificasse isso, para que se fizesse uma ficha, enfim. A gente já teve várias etapas, hoje, claro que a gente, no laboratório, né, que eu estava recentemente, a gente tinha acesso a todo o prontuário eletrônico do paciente, já um nível nirvana, digamos assim, mas, se não, a gente vai ficar lutando, nem que seja ligar para o médico, né? Já que não tem isso, ligar e dizer, olha, o que é a tua suspeita aqui, porque eu não encontrei nada, ou encontrei alguma coisa diferente. Então, a história clínica é fundamental, levem isso para casa. Pode passar. Então, aqui, eu vou sempre tentar discutir, trazendo a Sociedade Internacional de Micologia Humana e Animal e a Sociedade Britânica de Micologia Médica, as recomendações que eles trazem. Tá? Então, assim, isso não são imposições que eu vou colocar aqui, de maneira nenhuma, é como se fosse uma bússola, por isso que eu trouxe a bússola em busca, né? A gente vai em busca da qualidade real da micologia. Então, esse é o intuito da aula. Pode passar. Bom, então, segundo as recomendações, né, das sociedades, com relação à microscopia direta, tá? E as colorações. Então, antes que a microscopia direta seja feita, sempre se deve garantir um tecido adequado para histopatologia. Isso a gente já sabe que normalmente lá na parte do bloco cirúrgico já foi separado, mas para nós sempre separam para cultura, com toda a parte, uma parte externa, se for um fragmento, uma parte externa, uma parte interna, enfim, um exemplar, né, adequado para a cultura, e aí depois faz o direto. Então, assim, às vezes a gente está ansioso, vai lá e gasta todo o material no exame direto. Não é essa a ideia, mas também não é deixar nada para o direto. Claro que a gente tem que ter um consenso, mas garante a cultura. E com isso eu já digo para vocês, tá, mas eu recebo às vezes a requisição só exame micológico direto. Lutem para que isso mude. Por quê? Porque eles são complementares. Daqui a pouco cresce. E cultivo sem direto, jamais. Vocês têm que fazer uma dependência aí com os gestores do laboratório de vocês. Cultivo é dependente direto. Não pediu só cultivo, tu vai fazer o direto. Agora, o contrário, eu sei que às vezes é mais complicado por questões de custos. Tá? Então, lutem por isso. Com relação aos branqueadores ópticos, já falamos, então eles, né, segundo essas sociedades, eles são recomendados para microscopia em todas as amostras de pacientes imunocomprometidos, devido a realmente esse aumento da sensibilidade. Pode passar. Recomenda-se a coloração com o tinta da China em amostras de líquido em paciente imunocomprometido ou GRAM. Não tem tinta da China. Bom, então faz um GRAM se não tiver a pesquisa de antígeno para criptococcus. Tá? Então, se não tem no local, façam isso. Né? Recebe um líquor, o ideal é que se faça. Isso é uma coisa que eu acho que já está bem implementada nos laboratórios de uma maneira geral, na questão do líquor. Tipo assim. Cultivo. Nosso padrão ouro. Vamos lá. Então, para cultivo, a gente precisa sempre,
Primeiro, o ideal seria que se tivesse a suspeita clínica. E aí, a partir disso, a gente teria a escolha dos meios adequados, aonde que a gente vai incubar, se a gente vai incubar 25, se a gente vai incubar nos 2, 25, 35, 37, 35. Se a gente vai incubar daqui a pouco, fazer uma termotolerância, incubar até a 40 graus, uma suspeita de um aspergillus que só está crescendo cândida. Então, tudo isso é importante. Então, tem que ter no mínimo 2 estufas, né? Para quem faz micose sistêmicas, oportunistas, quem faz dermatofitose normalmente fica bem com uma de 25. E por um tempo adequado. Se eu tenho uma suspeita de histoplasma, de paracoccidioides, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que deixar mais daquele padrão que a gente deixa de 15, 20 dias. Então, isso é importante. Para identificar, análise fenotípica, principalmente dos filamentosos, é assim que começa, né? Então, tem que fazer lâmina, e aí depois segue para os passos mais adiante. Pode passar. Então, aí se faz subcultivo, pode se fazer meios cromogênicos, usar agarureia para diferenciar gênero, enfim, pode passar. Para diferenciar espécie, ainda pode se fazer um CGB, né? Por exemplo, diferenciar a espécie de Cryptococcus neoformans zigati, que é super importante que a gente faça essa diferenciação. Então, quem não tem uma técnica automatizada pode lançar mão desse tipo de bioquimismo, pode passar. O H-nígero, para quem recebe muita amostra de paciente imunossupresso ou pacientes vivendo com HIV, seria importante que se fizesse o H-nígero, inclusive como cultivo primário, pode passar. Aqui eu trago um exemplo, um artigo, que mostra o cripto escondido na rotina diagnóstica. O que é isso? Essa amostra a da esquerda é um exame direto, tá? E a da direita é a cultura, tá? Então, o que tem ali? Tem cândida, numa urina, né? E que a gente, se não tivesse usado o H-nígero, a gente não ia ver que tem cripto também. E a mesma coisa se a gente não tivesse usado uma gotinha junto lá com o KOH, no lado esquerdo, usado uma gotinha de nigrosina. Porque, olhem lá, tem cândida, não sei se vocês conseguem ver, é uma pena que eu não consigo marcar ali, mas tem uma pseudorifa, tem uns blastoconídeos, mas tem um cripto ali. Se a gente não tivesse suspeitado, né, e pensado antes, previamente, a gente não ia saber. A suspeita vai lá e coloca uma nigrosina. Olha, realmente tem um cripto. Ou coloca de maneira automática. Toda a urina dos pacientes imunossupressos, a gente vai botar H-nígero. Olha, vocês não imaginam a quantidade de criptococcus que aparece. A mesma coisa para o lavado brônquico. Se vocês têm um perfil de paciente que realmente tem uma alta prevalência de criptococose, no lavado brônquico também cresce um monte de cândida, daqui a pouco tem um cripto ali no meio, tá? Então é importante fazer essa diferenciação. Pode passar. Acho que alguém colocou ali sobre a agarureia, também separando os dermatófitos, tricófiton, excelente também. E a identificação, né, a grande revolução que chegou na micologia clínica, que é o Waldstoff, né? Então, eu sei que muitos lugares não tem, né? A grande maioria dos lugares não tem ainda o Waldstoff, mas sim, é a revolução, seria o ideal, né? Em termos de leveduras, ele é muito útil. De filamentos, a gente ainda está patinando, né? Filamentosos, desculpa, a gente está patinando muito. Mas a coisa tende a mudar, tende a enriquecer os bancos de dados no quesito Waldstoff. Pode passar. Qual o exame solicitado de tudo isso que eu falei com relação ao cultivo? Pode passar? Cultivo para fungos. Então, assim, ó, o que precisa? Para entregar tudo isso para o paciente, para o médico, para o corpo clínico ou para o reconhecimento da qualidade do laboratório, gente, no mínimo vocês exijam a história clínica, tá? Pode passar. Com relação às recomendações no quesito cultivo, então, leveduras isoladas a partir de amostras de urina devem ser identificadas a nível de espécie e relatadas em pacientes imunocomprometidos ou em cuidados intensivos. Gente, aqui o que eu estou falando, tá? Ou o que as recomendações estão falando? Não é aquela urocultura que recebe para tudo e cresce cândida e vai ser identificando. Não, é aquilo, a gente está falando realmente lá na parte da micologia. Eu tenho uma suspeita, né? Enfim, é um paciente crítico e cresceu cândida, tem que identificar a espécie, tá? E dependendo, tem que fazer teste de sensibilidade. Pode passar. Os isolados clínicos de aspergillus. Então, cresceu aspergillus em paciente que vai receber tratamento antifúngico. Enfim, né, pacientes
que realmente tem alguma questão de imunossupressão, tem que ser identificado a nível de complexo de espécies. E a gente consegue identificar a nível de complexo de espécies, né? Eu não estou falando espécie, aspergilos, fumigatos, senso estrito, não, porque a gente sabe que cada vez mais aumentou, né, as espécies que estão dentro do complexo aspergilos fumigatos, por exemplo. Mas liberar aspergilos fumigatos complexo, isso tem que acontecer nesses pacientes, né, nesse perfil de pacientes. Isso é um algoritmo clínico-laboratorial que essas sociedades fazem. Então, assim, tu encaixar o paciente no exame e no fungo isolado. Então, por isso essa aula é justamente botar o maquinário a funcionar. Pode passar. Fungos isolados de locais estéreis, incluindo fluidos de diálise peritoneal, pontas de catéter, devem ser identificados a nível de complexo de espécie também. Os líquidos, né, lavado bronco-alveolar, materiais de seios paranasais nesse perfil de pacientes, eles são considerados estéreis nesse contexto todo, exceto se a gente isolar cândida, tá? Se isolar cândida em lavado bronco-alveolar, né, a gente sabe que a nossa árvore traqueobrônquica, ela é intensamente colonizada. A grande maioria dos pacientes tem essa colonização. E a infecção fúngica pulmonar por cândida, ela é muito rara, tá? Então, e mesmo que se você fazer uma diferenciação entre colonização e infecção, estudos mostram que mesmo que a gente vá fazer uma análise, por exemplo, uma análise quantitativa da amostra, a gente não ia conseguir chegar se é colonização ou se é infecção. Ou seja, não adianta ficar fazendo identificação de cândida em lavado, ficar fazendo teste de sensibilidade em lavado. Isso é um desserviço para o clínico, que vai achar que tem que tratar. E, na verdade, não. Se ele tem alguma suspeita de uma perfuração que está lá, que a cândida está no pulmão, ele vai ter que escolher outra amostra. Tá? Isso é bem importante de que vocês levem isso, porque isso, por vezes, é um desconhecimento, né? Enfim, da parte clínica. Pode passar. Quanto à soromicologia, então, no exame micológico direto cultivo, beleza? Quanto à soromicologia, então, existem cada vez mais o desenvolvimento de técnicas, principalmente técnicas de pesquisa de antígenos, mas nós temos as técnicas de pesquisa de anticorpo, a maioria tem alta sensibilidade, especificidade, é mais para micoses invasivas, endêmicas, resultado positivo quando cultura ainda negativa, então muito bom, né? Que a gente consegue fazer diagnóstico precoce. Diagnóstico mais rápido e, em alguns casos, serve para monitoramento do paciente, prognóstico e, às vezes, controle terapêutico, dependendo do teste, não são todos. Pode ser. No caso da criptococose, então, que a gente tem, esse provavelmente é o nosso teste com maior sensibilidade, especificidade que se tem atualmente, né, o mais conhecido hoje, o Ministério da Saúde, em parceria com a OPAS, já distribui, né, nas unidades básicas de saúde, enfim, nesses centros com as pessoas vivendo com HIV, para fazer diagnóstico, mas nós temos também que ter esse teste dentro dos laboratórios, né, é imprescindível, é um teste super fácil, talvez alguém ainda use o látex, por isso que eu botei aqui no cantinho, não sei ainda se ele está sendo comercializado, né, hoje o Lateral Flow, ele é muito mais rápido, muito mais ágil, então, acredito, e o preço, imagino que seja o mesmo, ao menos era o mesmo. Então, tem sido substituído, pode passar. E aí fica a dúvida se deve se fazer titulação seriada ou não nesses casos. Porque a gente vai gastar mais uma fitinha, especialmente se a gente está fazendo, né, com a fitinha e não o látex, que por diluições. E aí, a resposta está vindo agora, né, mais recentemente, esse foi o estudo de 2021, mas agora em 2025 está saindo um outro, que é do grupo com a IME, que mostra que a titulação seriada, ela pode ser importante, pode passar para o próximo, e deveria ser feito em casos em que a punção lombar, né, que se tem o pesquisa de antígeno no soro positivo naquele paciente, então ele tem criptococose sistêmica, e eu preciso saber se ele tem, a primeira questão que a gente tem que pensar é se ele tem tropismo, né? Se ele teve tropismo pelo sistema nervoso central, se ele tem meningite. Não consigo fazer punção lombar nesse paciente, acontece em alguns pacientes muito graves, enfim. Então, aí viu-se que se fizer a titulação sérica no soro e ela der mais que 1 para 160,
aí inicia tratamento para meningite criptocócica, porque a chance dele ter atravessado a barreira hematocefálica, ele estar lá, é muito grande. Então, o que é recomendado nesses pacientes? Faz deu positivo, faz uma titulação, vai gastar 2 tiras, tá? E parece que tá vindo um spoiler, tá vindo um teste agora também da IME, que na mesma fita já vem as titulações, né, das principais. Pode passar. Com relação à aspergilose, então, o antígeno galactomanana, a gente tem o ELISA e o LFA, né, o lateral flow, que é o teste da fitinha. Também muito, cada vez mais, né, em alta, em evidência, e tem um alto valor preditivo negativo, então permite que a gente exclua a aspergilose invasiva quando dosada nos pacientes certos. Mas eu não tenho aspergilose invasiva. Não, desculpa, não tenho galactomanana. É importante que vocês façam, né, esse raciocínio. Não tenho, mas eu precisaria nesse paciente, precisaria. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou comunicar ao médico, olha, meu cultivo para ti não, aqui nesse caso não vai servir, ou se eu te entregar o cultivo, provavelmente o paciente já vai ter ido a óbito, e acontece, porque o cultivo é muito tardio. Então, assim, vai em busca disso. Então, é nosso papel também fazer essa discussão. Pode passar. O antígeno para estoplasma também está agora sendo fornecido pelo Ministério da Saúde, junto com OPAS, e cada vez mais, né, os laboratórios que têm esses pacientes imunossupressos, né, ele está mais padronizado para o paciente vivendo com HIV, mas ele deve ser levado em consideração. Eu vou trazer alguns casos aqui dos pacientes com alguma outra imunossupressão, tá? Então, um diagnóstico extremamente sensível, específico para esse perfil de pacientes. Pode passar. Quanto à soromicologia, então, com relação à soromicologia, na detecção de anticorpos, ela não evoluiu tanto, né? Existem testes que são ainda muito utilizados e valiosos para determinados fungos. Pode passar. Então, a gente tem imunodifusão para aspergilos, paracoccidioides e histoplasma. O que a imunodifusão faz? Ela detecta anticorpos. Então, ela é muito boa para pacientes que têm os anticorpos, né? E os pacientes imunossupressos, vocês recomendariam uma imunodifusão? Não. Então, isso também é nosso papel, dizer, eu preciso fazer um diagnóstico de paracoccidioidomicose num paciente HIV. Olha, isso que é para paracoccidioidomicose, a imunodifusão é uma das principais testes diagnósticos, mas nesse perfil de paciente, provavelmente não seria o ideal. Para o HIV não faz muito paracoccus, mas igual é importante salientar, né, essa questão. Pode passar. Então, histoplasmose pode-se fazer, ela é mais útil no paciente com histoplasmose pulmonar aguda ou subaguda, pacientes imunocompetentes, tá? Pode passar. No caso da aspergilose, aspergilose crônica, a bola fúngica, a imunodifusão, ela é muito boa, né? Para a bola fúngica, ela é muito boa. Então, tu tem um paciente que com histórico de tuberculose, uma cavidade, ou uma cavidade pré-existente por algum outro motivo, e está com suspeita de bola fúngica, aqui nesse caso se enquadraria muito bem. Pode fazer, pode passar. No caso da paracoccidioidomicose, aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas acho que pode passar para o próximo slide, que aí mostra bem onde é que estão as bandas. Aqui a gente sempre faz na mesma lâmina, para aproveitar a lâmina e economizar. De um lado é histoplasma e do outro é paracoccus, no mesmo paciente, mas aí mostrando que era positivo. Então, a imunodifusão, no caso da paracoccidioidomicose, ela ainda é muito boa e muito utilizada nesse perfil de pacientes. Pode passar. Recomendações, então, com relação aos testes sorológicos. Pacientes imunocomprometidos com apresentações consistentes com meningite criptocócica, em que a amostra de líquido não está disponível, a gente pode fazer o teste de antígeno em amostras de soro. Já falamos sobre isso. Então, tá ali, pode passar para o próximo. Mas eu não tenho o soro. Então, o guideline mostra que não tem, então faz uma tentativa de tira da China. Pode passar. Quando se consegue fazer punção lombar, óbvio. Com relação à triagem sérica da galactomanana, então testar a galactomanana no soro, ela deve ser feita 2 vezes na semana para pacientes com malignidade em alto risco de aspergilose invasiva.
tá? Especialmente, claro, né, óbvio, aqueles que não recebem profilaxia ativa. E aí, nesse caso, quando ela é feita 2 vezes na semana, o índice de 0,5 tem um valor preditivo negativo muito bom, então a gente conseguiria excluir a doença quando ela ser feita 2 vezes na semana. Pode passar. O teste de galactomannan no lavado broncoalveolar dos pacientes com alto risco de aspergilose invasiva tem que ser considerado. Tá? Então, talvez tenha que se fazer uma fibrobroncoscopia nesse paciente e aí testar no lavado broncoalveolar. E aí sempre se atentar aos pontos de corte do perfil de pacientes que se tem naquele determinado centro, no centro de vocês. Né? Isso tem que ser discutido com o controle de infecção, com os médicos e etc. Pode passar. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe essa mobilização, que é o Choosing Wisely, e, enfim, é uma mobilização entre diversas sociedades, né, e a Sociedade de Infectologia fez 10 recomendações do Choosing Wisely do Brasil, e dentre elas tem uma que é com relação à galactomannan, então não teste galactomannan para aspergilos em amostras de soro em pacientes não neutropênicos. Porque o que é o Choosing Wisely? É tu ficar usando o teste desnecessariamente. Então, assim, é aquilo, é uma coisa sem suspeição, não tem ideia do que vale o teste, para que serve, e aí acaba pedindo, e vocês lá na rotina, fazendo, e recebe o resultado, e não está de acordo, não sabe nem como interpretar. Então, por isso que vem, né, essas mobilizações, então a Sociedade de Infectologia trouxe essa, bem importante, pode passar, nesse perfil de pacientes, não significa que eles não vão ter aspergilose invasiva, só estou dizendo que o soro não é o mais adequado. Nesses casos, aí sim tem que fazer uma fibrobroncoscopia. Pode passar. Com relação à triagem de beta-glucana, isso eu trouxe, mas assim, eu sei que isso não é uma verdade, até se for, se quiserem colocar aí nos comentários, é bem interessante de saber. Ela tem um alto valor preditivo negativo de uma maneira geral para doença fúngica, mas eu sei que não é a realidade de muitos no Brasil, tá? Pode passar. Triagem por PCR do soro para aspergilos de pacientes em alto risco de doença fúngica invasiva também, né? Tem um alto valor preditivo, então também poderia ser importante se fazer, se é que tem disponível. Pacientes com cavidades pulmonares de causa incerta, com ou sem bola fúngica, deve ter amostras de soro testadas para anticorpos contra aspergilos. Então, está aqui a imunodifusão, que é um teste já mais antigo, nos guidelines, né, internacionais. Pode passar. Pacientes com suspeita de aspergilose broncopulmonar alérgica devem ter amostras de soro testada para IgE total e IgE específica. Então, aqui é importante da gente saber, eu já recebi ligações de médicos, enfim, que não tem obrigação de saber, mas querendo saber, eu estou com suspeita de aspergilose alérgica, eu quero vou fazer uma imunodifusão. Não é o melhor teste, assim, né? A questão imune é outra, né? O complexo imune é outro, então não é o melhor teste a ser feito. Pode passar. Teste de suscetibilidades a fármacos, pode passar. Então, o que tem de recomendações? Isolados de cândida de locais estéreis ou de pacientes que não respondem à terapia, no mínimo tem que ser testada para fluconazol, então isso seria o básico, né? Pode até ser feito por um disco de fusão, tem, né, o protocolo do CLSI, se for um disco de fusão, e aí, a partir disso, pode passar. A partir disso, segue adiante, né, para as microdiluições, CLSI, EUCAST, ou, enfim, um teste. Pode passar? Aqui, só para vocês saberem, ainda não é a nossa realidade, eu não sei se algum de vocês já viu, ou se tem, né, também, pode ser que seja a realidade de alguns, mas essas são técnicas que detectam DNA fúngico, então, antes mesmo de positivar a cultura, e a gente sabe que no caso da candidemia, eu vi que tem gente perguntando de Candida auris, eu nem entrei no método da Candida auris, porque eu não ia conseguir vencer em 1 hora, já estou estourada no tempo, mas a gente pode, de repente, conversar um pouco. Mas a gente sabe que a candidemia, muitas vezes, quando a gente está detectando ela, né, uma cultura já é tarde. Então, assim, esses testes, eles vêm justamente para melhorar o prognóstico, né, e eles detectam antes mesmo de positivar a cultura, tá, que é o Candida, os painéis, né. Pode passar. Isolados de aspergilos devem ter sua suscetibilidade testada contra agentes antifúngicos usados localmente para tratamento. Tá? Então, a mesma coisa vale para quem tem muita dermatofitose. Então, se conseguir implementar, pode passar o próximo. Se conseguir implementar os testes de screening, eu sei que muitas vezes a microdiluição,
não é enfim, o possível dentro de uma rotina diagnóstica. Então, assim, coloca o teste de screening. A gente tem o teste de screening para os azóis, dá para se fazer com aspergilos, dá para fazer com dermatófitos. Cada vez mais a gente tem, né, visto o perfil de resistência dos dermatófitos contra itraconazol, e a mesma coisa dos aspergilos, né, com relação, toda aquela relação de contexto One Health, né, de saúde única, uso dos agrotóxicos, etc. Então, por isso que eles estão recomendando. Então, faz o screening. A maioria não vai dar. Deu resistência, bom, daí a gente parte para uma microdiluição, né, que tem que mandar para um laboratório de apoio. Pode passar. Aqui também mais um panorama geral dos guidelines, mais focado em cada uma das doenças. Então, com relação às doenças endêmicas, pode passar. A primeira delas, histoplasmose. Então, todos os tecidos biopsiados, eles devem ser submetidos a alguma coloração, né? Ou um ácido superior, ou PAS, ou uma prata, justamente porque a gente falou sobre o baixo índice de positividade do histoplasma no exame a fresco, tá? Pode passar. Então, a sensibilidade do exame varia de acordo com a carga da doença e é altamente dependente do grau de imunossupressão do hospedeiro. Tá? Isso é importante que vocês tenham presente. Hemoculturas convencionais têm baixíssima sensibilidade em pacientes vivendo com HIV avançado. Pode passar. Existem alguns... um teste, na verdade, não sei se vocês souberem mais de algum, mas esses testes que fazem a lise, dá para fazer a lise mecânica também, lise celular, Michael F é um deles, né, de hemocultura, e isso tende a aumentar a sensibilidade, porque o que é o histoplasma? Ele é um microorganismo intracelular que precisa romper as células para expor ele e, de fato, ele conseguir crescer. Antes a gente tinha o isolator, que agora não é mais comercializado, e agora veio o Michael F, que faz justamente essa lise celular, né? E com isso, que tem uma saponina, enfim, com isso expõe o microorganismo, ele também é usado para as micobactérias, que o raciocínio é o mesmo. E aí elas conseguem crescer. Teste sorológico é mais útil em pacientes com histoplasmose pulmonar crônica e não tão útil em pacientes com imunossupressão, já falamos, né, com relação aos anticorpos. Pode passar. A detecção do antígeno de histoplasma na urina ou no soro é útil para fazer diagnóstico rápido de provável histoplasmose, especialmente na histoplasmose pulmonar crônica e progressiva disseminada, salva vidas. Pode passar. Quem faz o ELISA, tem alguns laboratórios que fazem o ELISA e não fazem o lateral flow, tem que cuidar que pode fazer reatividade cruzada, especialmente quem está em zonas endêmicas de paracoccidioide, blastomiasis a gente não tem aqui, mas enfim, cuidar, né, com os resultados positivos nessas áreas, tá? Porque pode ter reação cruzada. Pode passar. Com relação à paracoccidioide micose, pode passar. Microscopia permite o diagnóstico comprovado. Se tiver uma suspeita de paracoccidioide micose pulmonar, é só instruir o paciente a fazer um escarro bem coletado que vai fazer o diagnóstico, né? O paciente imunocompetente, normalmente eles são. Então, se vocês souberem instruir o paciente como se coleta um escarro bom, e vai ser aquele exame ali da esquerda e vocês vão conseguir fazer o diagnóstico comprovado pelo direto. Pode passar. As culturas, elas devem ser inoculadas, incubadas, aí tem aquela questão do fungo ser mais fastidioso, mais lento, muitas culturas são negativas, o paracoco seria mais chatinho de crescer, então a importância, de novo, do exame direto nesses casos. Pode passar. A maioria dos pacientes é diagnosticados usando o quê? A imunodifusão, tá? Pode passar. Resultados falsos positivos e a diversidade com relação aos testes de antígeno que vem surgindo, porque a gente sabe que tem paracoccidioides lutis, brasilienses, então tem toda essa questão correlacionada. Então, ainda está né, em processo, ainda não tem nada disponível comercialmente. Pode passar. Com relação aos fungos mais raros, né, a gente já falou bastante de fungos filamentosos mais raros, a gente falou bastante das aspergilose, pode passar. Só para tentar para o fusário, pode passar. Então, hemoculturas, essas sim são positivas nos casos invasivos, com detecção rápida. Então, quem lida no laboratório mesmo de bacteriologia pode ser que tenha isolado fusário em hemocultura comum, né? Pode passar. O exame direto do tecido, especialmente biópsia de pele, permite uma avaliação rápida antes dos resultados da cultura. Então, se a gente encontra esporulação adventícia, a gente já tem uma suspeição de que possa ser
o fusário. Nada é com certeza, mas às vezes pelo jeitão dele a gente consegue suspeitar de que seja fusário. E a hemocultura muitas vezes ajuda nisso. E o cultivo propriamente dito. Com relação... Pode passar. Então, com relação às infecções de leveduras mais raras, como eu falei para vocês, não pretendo entrar aqui na questão das cândidas, porque é um universo completamente à parte. Então, tentei trazer um panorama geral do que a gente pode ter, justamente para fazer esse raciocínio com a clínica. E aqui é mais com relação aos testes bioquímicos ali, eles trazem como testes que começam a ser mais descontinuados, mas a gente sabe que na nossa rotina, por exemplo, uma urease, ela é super boa, né, uma ureia, então não tem como fazer um cromo-agar, tudo diagnóstico presuntivo, é óbvio que a gente não vai sair dando diagnóstico definitivo fazendo cromo-agar, não deveria, né, mas presuntivo sim, e se é o que tem, a gente pode avisar, né, e sempre salientando quais são as limitações daquela técnica, e tá tudo bem, né, pode passar. Voltando ao caso, então, bora lá. Caso 1. Então, aquele paciente que tinha o diagnóstico confirmado no AP com carcinoma espinocelular, era um AP externo, né, de um outro local, ele chegou com um importante emagrecimento e com uma lesão pulmonar com infiltrado bilateral. O que seria suspeita de vocês nesse caso e que exames vocês poderiam sugerir? Pode passar. O que foi feito, né? Então, na realidade, entrou um escarro dessa lesão desse paciente e se viu no escarro, como eu falei para vocês, um escarro bem coletado, tá ali já de cara, que olha as pontes citoplasmáticas na primeira foto, lá mostrando que isso aqui é paracoccidioide. Então, um elemento leveduriforme, multibrotante, então tem vários brotamentos, no da direita dá para ver quase um Mickey, paracoccidioide. Muito bem, alguém botou ali, pode passar. Então, a questão ele tinha um câncer espinocelular na boca e no nariz. Lembram que ele tinha esse diagnóstico, né? E aí foi feito através do escarro, era um paciente que estava emagrecido, né, internado na enfermaria. E aí começou o tratamento para o paracox. Pode passar. Mágica, pode voltar. Ah, não apareceu a foto, não sei porque não carregou. Mas enfim, magicamente as lesões dele sumiram. Tá? O paciente completamente sem lesão em 34 dias, ou seja, não existia nenhum carcinoma espinocelular. Simplesmente não era. Então, aí claro que entra a questão, nesse diagnóstico, eu fui correndo quando a gente fez lá no laboratório, era próximo ao laboratório de patologia, eu fui perguntar, mas o diagnóstico de carcinoma espinocelular está no diagnóstico diferencial da paracoccidioide? Sim, está. Então, as células são as mesmas, enfim, a resposta é a mesma. Mas ele não tinha câncer. Imagina a bênção desses pacientes. Foi no meio da pandemia, então ele ficou muito grato e ficou curado. Pode passar. Então, a importância de pedir, claro que eu não preciso nem dizer para vocês que o escarro que entrou, ele, como o nosso laboratório, ele faz também pesquisa de BAR, esse diagnóstico era para BAR, tá? A condução era para tuberculose. Mas aí tinha uma solicitação de micológico direto, que foi o que solucionou o caso. Pode passar? Então, esse caso é o paciente transplantado renal, uso de tacrolimus, então uso de imunossupressão com essas lesões dolorosas em 6 meses. Pode passar. Então, os exames que foram solicitados, biópsia, né, e aí foi encaminhado para patologia, exame micológico direto e cultivo. Pode passar. No exame micológico direto, se viu algumas leveduras mais redondas, tá? Lembram que o exame micológico direto daquelas lesões, a gente ia fazer o quê? Um hidróxido de potássio. Quando a gente viu leveduras mais redondas, o que a gente pode fazer? E não enxergava a cápsula, mas ele era bem mais redondo. E não tinha multibrotamento, enfim. Então, levanta a lamínula e pode colocar uma gotinha bem pequenininha de nigrosina tinta da China. E aí tu vai trazer o contraste, que é o que aconteceu ali, ó. Ele tem já um contraste meio cinza, que a gente consegue ver a cápsula, comprovando que era Cryptococcus. Cultivo cresceu Cryptococcus, perfeito, e ainda se fez um agar níger para diferenciar, e ali a melanina mostrando ele né, mais marronzinho, comprovando o diagnóstico. Pode passar. O histopatológico, então, infiltrado inflamatório difuso, misto na derme superficial e profunda, e a prata tinha também elementos leveduriformes. Pode passar. Nesse paciente, então,
foi feita uma tomografia depois desse achado. Então tá, então eu vou fazer, o dermatologista disse, então eu vou encaminhar para o médico, ela era transplantada, e ele resolveu fazer um exame de imagem, né? E aí tinham 2 nódulos pulmonares, então sugerindo essa doença granulomatosa fúngica, então mostrando que aquilo já era uma disseminação, né, na pele do Cryptococcus. Pode passar. Diante disso, sabendo do diagnóstico, pulou um, mas tudo bem, spoiler. Sabendo desse diagnóstico, o que vocês poderiam sugerir? Então, no momento que o médico disse, olha, tá, então é Cryptococcus. Então tá, encerra aí. Não encerra aí. O que tem que se pedir? Pode passar. Pesquisa de antígeno líquido. É obrigatório. Fez diagnóstico de criptococose em algum outro lugar que não o líquor, tem que se pedir a pesquisa de antígeno no líquido. A gente já discutiu as possibilidades que dá para se fazer se não tem o teste de antígeno. Pode passar. Teste de antígeno no líquor veio negativo. Beleza, trata, não precisa tratar com medicação que passe a barreira hematocefálica, não fez meningite ainda, pode passar. E a paciente ficou bem, tá? Cicatrizou e tudo certo. Pode passar para o próximo. Paciente 3, então, aquele paciente com meningite. Então, o que foi feito, né? Pode passar. Então, esse paciente é paciente do sexo masculino, 29 anos, ele tinha febre, cefaleia, e aí o médico foi lá, então, vou só ali pedir um CREG para confirmar. Beleza? Concordam? Se a gente está aqui na aula de micologia, micose, meningite só pode ser cripto. Vai lá. Pode passar. E aí, o que aconteceu? Isso era uma animação, mas como ela está com o PDF, ela não está conseguindo fazer a animação. O que aconteceu? Crack negativo. O que vocês imaginam que pode ter acontecido? Alguém tem alguma ideia do que pode ter acontecido nesse paciente? Pode passar. Olhem o exame direto. Cheio de cripto. O que pode ter acontecido? Pode passar. Efeito pós-zona. Tá? Então, muito antígeno, e aí acabou não fazendo a zona de equivalência. Então, tá ali, positivo. Como é que a gente conseguiu agora aquele positivo ali? Diluindo. Então, a importância de ter associações entre os exames. O exame direto, o CREG não pode vir sozinho, o exame direto não pode vir sozinho, e muito menos sem a clínica. Tá? Então, tem que ter tudo, porque senão o que a gente ia laudar? Se eu faço só o CREG, eu sou a pessoa que faz lá o largo, CREG é uma pesquisa de antígeno, tá? Para quem, enfim, não está mais acostumado com isso. Então, se eu faço pesquisa de antígeno deu negativo, pronto, não tem criptococcus. Eu acabei de falar para vocês recentemente que é a técnica mais sensível, mais específica, como é que deu negativo. Então, por isso, a gente tem que fazer toda essa associação, tá? É bem importante. E sai negativo e depois pode se fazer, olha, foi feita uma diluição, vai lá e libera positivo. É a imitação da técnica, tá tudo bem. Pode passar. O caso 4, então, paciente do sexo feminino, 15 anos, com a leucemia mieloide aguda, com uma neutropenia febril, e essa lesão de aspecto necrótico, pode passar na asa nasal, no septo nasal. Nesse caso, foi feita a biópsia da lesão e foi encaminhado, pode passar, somente para a patologia. Isso significa o quê? Que todo o material foi em formol. Apesar de todo o empenho da infecto pediatra, que estava envolvida nesse caso, mas o cirurgião acabou colocando tudo em formol. Pode passar. E aí, o que aconteceu? Lá dentro do laboratório de patologia, estava cheio de fungo. Como que a gente salva esse diagnóstico? Porque IFA septada, não tem muito como ver, talvez dê para suspeitar de alguma coisa, quem tem um pouco mais de conhecimento, mas é mais difícil. Tá? Então, por aí vai ficar um fungo filamentoso. Pode passar. Pânico, também tem pânico. Lembram que essa paciente é uma paciente, uma criança ainda, né? Enfim, tá na pediatria e já começou a suspeitas. Lembro que ela tem neutropenia febril. Uma coisa que dá para se fazer e que foi feita, e que foi o que salvou o diagnóstico, pode passar? Hemocultura. E aí, qual é o fungo que cresce na hemocultura? Fungo filamentoso, o fusário. E era fusariose mesmo. Lembro que ela tinha uma lesão de aspecto necrótico, né? Então, a esperilose até pode fazer, mas enfim, nesse contexto, o fusário seria a hipótese diagnóstica mais provável.
O aspergillus não dá hemocultura positiva, então se crescer um filamatoso é muito difícil. Se crescer, provavelmente um contaminante. O fusário, ele faz essas esporulações adventícias e acaba caindo dentro do vaso e acaba crescendo na hemocultura. Aspergillus não faz isso, tá? Pode passar. O outro caso, então, um paciente fumante, ex-fumante, com doença pulmonar obstrutiva crônica, quadro respiratório, febre, dispneia, tosse, uma coisa mais arrastada, já é a segunda internação, ele internou, passou 8 dias, internou de novo, pode passar. Depois de 10 dias de internação, ele piorou, a tomografia com lesões consolidativas grosseiras nos lobos inferiores, a área de infiltração em atenuação de vidro fosco, leucocitose, o escarro deu burcorroléria epsepácea. Começou com antibiótico terapia. Pode passar. 8 dias após, piora do padrão ventilatório, aumento da secreção, piora laboratorial, é entubado. Pode passar. E aí, aqui, alguma suspeita diagnóstica sugere algum exame, nesse caso, ele já está em uso de antibiótico, né? Então, bactéria, acho que não é. Pode passar. Seguimos. Exame de escarro enviado somente para bacteriologia. 2 culturas já negativas na bacteriologia, mas mandaram somente para bacteriologia. O que tinha na observação do laudo? Pode passar. Sugere pesquisa de fungos. Pode passar. Esse é o exame. Sugere pesquisa de fungos. Pode passar. Aspergillus, cresceu aspergillus. Quem botou ali que é aspergillus fumigatus. Pode passar. Galactomanana, o índice 20, quase estourou a fitinha, tá? Então, será que não poderia ter sido feito um diagnóstico precoce aí? Tendo galactomanana? Enfim, fica as pulgas atrás da orelha aí de você. Pode passar. Caso 6. Paciente masculino, 66 anos, transplantado renal, carcinoma, vaso escamoso em asa nasal, então mais ali perto do nariz ele tem um carcinoma em asa nasal, também comprovado. E aparece com essas lesões cutâneas, né, mais purulenta, enfim, indicando alguma coisa infecciosa, pode passar. Exames, biópsia, histopatológico, bacteriológico, exame ecológico direto contínuo, pode passar. Isso foi feito, né? No histopatológico, uma inflamação crônica associada à reação giganto-estrocitária e débito profundo, bacteriológico, ausência de bactérias. E aí, pode passar. No exame direto, não sei se vocês conseguem ver, mas o exame direto a fresco tem umas levedurinhas bem pequenininhas, bem pequenininhas, bem pequenininhas. Penso em histoplasma, como vou pensar em histoplasma se a Cecília disse que a gente não vê histoplasma? Mas lembram que esse paciente é imunossupresso, que a carga fúngica deve ser alta. E aí tem esse aí, ó. Pode passar. Não sei se sou eu que estou viajando, as gurias, às vezes o laboratório diz que eu estou viajando, mas enfim, eu achei a cara do Raul Seixas. Não diga que a vitória está perdida, só de batalha se vive a vida. E aí, como é que a gente vai ter certeza que isso é histoplasma? O histoplasma vai demorar para crescer, e era um paciente imunossupresso, que estava bem ruim, ele já veio de outro hospital, a gente precisava confirmar isso logo. Isso é uma verdade. O que a gente pode pedir, se a gente tem o técnico? A gente pode pedir uma urina, foi o que eu fiz, pedir uma urina para esse paciente. Pode passar? E aí, tá bem fraco, tá? Tá ruim de ver, a foto ficou ruim. Mas, enfim, ele tem ali o controle positivo e do lado tem uma banda confirmando histoplasma, tá? Então, demos sorte, pode passar para o próximo. Aí, a coloração da prata mostrou realmente aquela grande quantidade de elementos leveduriformes pequenos, unibrotantes, pode passar. E cresceu em cultivo, né? Mas o cultivo, claro, bem depois do, enfim, do período que ele já tinha iniciado, que ele precisava iniciar logo, né? Então, a importância de fazer essa associação, os médicos não saberiam que deveriam pedir aquele exame, não saberiam que a gente tinha essa suspeita, então isso é bem importante, esse diálogo é fundamental, pode passar. Ó, enriquece. Caso 7, então, esse paciente imunocompetente, tabagista, com massa pulmonar e massa no cérebro. Eu não tenho dúvida do que o médico pensou, né? E você também, pode passar. Paciente fumante, com massa, com tosse, com massa pulmonar, massa no cérebro, suspeita de neoplasia bronca com metástase cerebral. Então, o que ele faz? Ele vai lá e pede citopatológico, somente, no lavado broncoalveolar. Não pede mais nada naquele lavado broncoalveolar. Faz uma fibrobroncoscopia e não manda para mais nada. Pode passar.
Isso é ideia fixa, né? Se chama. Resultados negativos para células malignas. Pode passar? Evolução, piora dos sintomas neurológicos encaminhado para a craniotomia. Pode passar? E aí sim, me colocam, mandam na craniotomia, mandam a massa cerebral e aí tem o diagnóstico de criptococose. Tá? Pode passar. Óbito 2 dias após o início da terapia. Pode passar. O que poderia ter sido feito diferente nesse caso? Pode passar. Suspeita clínica. Se eles não precisam nem pedir, nem perguntar, ele podia ter conversado, porque quem está na micologia não pensa em câncer, quem está na micologia pensa em fungo. Então, se ele perguntar, eu já acho que é criptogat, porque criptogat faz massa. Então, assim, é importante esse diálogo. Pode passar. Então, tardiamente, o antígeno dele estava altíssimo, tanto no líquido quanto no soro. Pesquisa de antígeno para criptococcus, pode passar. Só que tudo foi muito tarde. Hemocultura deu positivo, era criptogat mesmo. Cultivo de líquor também, pode passar. E o lavado broncoalveolar, aquele lavado broncoalveolar que eles fizeram a fibra e encaminharam somente para citopatológico. A gente pediu as lâminas, lembra que a gente estava perto da patologia, e olha ali quem estava ali. Então, assim, às vezes vocês não estão na micologia, vocês estão em outra área, estão lá fazendo um CP, estão fazendo... Enfim, olhem também atentamente. E esse caso, provavelmente o fungo viu o patologista, mas o patologista não viu ele. Pode passar. Esse é o caso, está aí o relato desse caso, né? Pode passar. O outro caso, então, é uma paciente com dispneia leve, 2 semanas fez o exame de imagem, internou, né? Porque era transplantada, imunossupressa, e aí tem um derrame pleural e um linfonodo calcificado. Pode passar. Se faz toracocentese, então, para tirar aquele líquido pleural, pode passar. Exames, pode passar, de líquido pleural. Citopatológico, negativo para células malignas. Esse não ficou só no citopatológico. Pediu bacteriológico, negativo, pode passar. Pediu BAR, cultivo para micobactéria, sempre nessa ordem, né? Negativo, e tá tudo bem, porque é a ordem de prevalência. Mas pediu um micológico e deu negativo. Vocês estavam indo tão bem. Qual era a suspeita nesse caso, tá? Se tem derrame pleural e a gente está pensando em infecção fúngica, a suspeita tem que ser cripto, que é o que mais causa derrame pleural. Os outros fungos não causam tanto derrame pleural, tá? Porém, mas não deu positivo. A positividade do criptococcus no líquido pleural ela é baixa, tá? Uma das hipóteses é a que está ali, ó. O derrame pleural ele não ocorre por multiplicação fúngica, e sim é o extravasamento de antígenos. Isso também acontece um pouco nas micobactérias. Às vezes o BR de líquido pleural dá tudo negativo. Porque justamente é uma consequência. Aí pode passar o próximo. E aí o que se sugere? Biópsia pleural para confirmação. Aí sim, pode passar. No AP já havia ali enormes elementos levedoriformes com cápsula, né? Com aquele halo em volta, pode passar. E no micológico direto, cultivo, enfim, cresceu o Cryptoneophorus, tá? Pode passar. Então, é importante, gente, encerrei, acho que eu passei até um pouco do tempo, é importante de ter presente que é um todo, a micologia é esse todo, não adianta só o clínico, não adianta só a gente no laboratório, não adianta só o pessoal da coleta, ou a gente estar na coleta, não estar lá dentro. Então, tudo tem que estar relacionado. A pessoa que vai processar, que às vezes não somos nós, ela também tem que entender a importância disso, de cada passo. Tu não vai, por exemplo, ter uma suspeita de mucormicose, tu não vai fazer uma biópsia lá de qualquer jeito, porque a mucormicose, a IFA, ela é mais sensível, então vai romper, o nosso cultivo vai dar negativo. Então, tudo está muito interligado, tá? Pode passar. Então, assim, eu trago isso aqui para vocês, que é uma pena que não vai mostrar enfim, como deve ser o final, mas assim, eu trago para mostrar para vocês o exemplo da perfeição. Capela Sistina é um dos exemplos que a gente tem de perfeição. O que eu trouxe aqui é muito próximo disso, né? Todos os exames possíveis no laboratório e tal, e nem laboratório de referência tem tudo isso que eu trouxe para vocês, tá? Mas a gente precisa, pode passar o próximo. Esse é aquele que faz assim, ó, tá? A gente precisa, ao menos, tentar de alguma forma fazer com que isso aconteça, nem que seja do nosso jeito. Eu só tenho um KOH. Gente, tem gente fazendo milagre só com KOH, tá? Então, em boa vontade. Então, pode passar? Então, sempre essa questão da interligação, pode passar? Então, o que levem dessa aula? Pode passar? Fungos na cabeça. É só isso que eu peço. Então, acho que é isso. A mensagem está dada, já passei todo o meu horário.
e, enfim, fico disponível para o que quiser. Agora só tenho que me coordenar aqui das perguntas, eu não sei se eu estou ouvindo vocês. Oi, estava finalizando aqui o compartilhamento. Doutora Cecília, foi ótimo, foi muito bom. Muito obrigada por separar, né, esse tempinho e compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Eu acho que o pessoal aqui também está batendo palminhas aqui no comentário, também falando excelente, parabéns. Foi realmente muito bom. Legal. Eu vou tentar aqui separar umas 2 perguntas, né, para a gente não estender muito tempo, mas depois, pessoal, as outras perguntas que estiverem no chat ou no menu lá de perguntas e respostas, eu vou separar e vou compartilhar com a doutora Cecília para a gente disponibilizar depois, tudo bem? Então, fiquem tranquilos que todas a gente vai responder posteriormente. Antes só de eu ver essas perguntas, eu só vou reforçar que o link para pesquisa e também para vocês preencherem com o nome, o e-mail de vocês, para posteriormente a gente emitir o certificado, já está no chat, tá bom? Então, eu peço a participação de todos vocês nessa pesquisa de satisfação, porque é muito importante para a gente, tá bem? Doutora Cecília, deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver quais são as perguntas, dá tempo de fazer alguma. Bom, vamos lá. Com relação à Cândida auris, o que está sendo usado para a identificação? Pode ser identificada no cromo Cândida ou tem alguma outra forma que, para quem não tem mal de TOF? Se for usar... Ok, estão me ouvindo? Eu liguei o microfone. Estamos. Tá. Se forem usar o cromo Cândida, tem que ser o cromo plus. Do contrário, não. Tá? E, de novo, diagnóstico presuntivo. O ideal fez cromo plus, ou tem alguma suspeita, né? Tem que levar para um centro de referência. Hoje tem vários centros de referência que recebem amostras. Então, se vocês têm essa suspeita, entre em contato. Aquilo que eu falei para vocês é extremamente válido. Agora mesmo, a gente estava no congresso do ISHAM, e essa parceria mundial. Então, assim, ó, não se acanhem de... Eu acho que eu tenho uma suspeita, podem mandar para mim, eu faço o contato que tiver, mandem para outros centros. Não fiquem na dúvida, né? Então, assim, e não usem, se vocês acham que tem alguma técnica menos sensível ou mais limitada, façam isso, façam contato e tentem fazer o diagnóstico acurado mesmo. Perfeito. Deixa eu ver uma outra aqui. A liberação do laudo como positivo nos casos de isolamento de Cândida SPP em amostras respiratórias deve ocorrer quando o exame micológico direto for positivo? Se libera Cândida SP no lavado, é isso? Essa é a pergunta? A liberação do laudo como positivo nos casos de isolamento de Cândida em amostras respiratórias deve ocorrer quando o exame micológico direto for positivo? Isso. Sim, o que acontece, tá? O ideal é que vocês façam, por quê? Porque a Cândida, ela cresce antes de tudo, né? Enfim, do que a gente espera. E ela cresce como uma bactéria. Então, o ideal é que vocês coloquem Cândida SP, ninguém vai identificar a espécie, ninguém vai fazer teste de sensibilidade, mas demonstra para o médico que ele não vai conseguir ver mais nada naquele exame. Se vocês liberam negativo, provavelmente vocês vão receber uma ligação. Mas como é que vocês me liberaram o resultado negativo de 1 dia, 2 dias, né? Vocês podem até, aí vai muito de cada laboratório, liberar negativo pelo crescimento de Cândida SP. A gente tem o hábito de liberar a Cândida SP e era isso, né? E aí ele sabe que cresceu um colonizante, né? E na dúvida, conversem com o corpo clínico, com as pessoas, para ensinar, né? Por que vocês estão fazendo essa liberação. Tem até uma continuação dessa pergunta. Em quais situações esse achado deve ser considerado relevante para sinalizar na liberação do laudo? Em quais casos deve ser interpretado como microbiota habitual? Na verdade, nunca tu vai ser relevante a Cândida em amostra biológica, respiratória, tá? Então, assim, ela não é relevante. E é aquilo que eu falei, ela é impossível, na verdade, até hoje, é praticamente impossível, todos os estudos mostram que a gente não consegue diferenciar aquela Cândida de uma Cândida de infecção.
E mesmo que se tentasse, não tem forma de tu saber se aquilo faz parte da microbiota. Como a questão da microbiota ela é muito mais prevalente, se tu tem um caso pontual e que aquela cândida que está ali pode também estar relacionada a uma infecção pulmonar, que essa seria a questão da amostra respiratória, bom, aí tu precisa ir atrás do histórico clínico e normalmente tem uma outra amostra para confirmar, tá? Então, porque do contrário, tu não vai saber se aquilo é contaminação, colonização, enfim, e não vale a pena investir nisso, tá? Isso são todas as recomendações. Tá ótimo. Perguntaram do link novamente, pessoal, eu coloquei no chat novamente, tá fixado aí no chat o link para vocês preencherem, o nome, o e-mail. Deixa eu ver só mais uma pergunta, dá tempo, doutora Cecília? Dá sim. Deixa eu ver só mais uma. Essa já foi. Traqueal entra como respiratório. Esofágico. Aqui, pode falar. Pode falar. Alvo esofágico, tá? Mas aí não é como respiratório. Esse sim a gente tem que identificar, enfim. Para micológico direto, sua opinião sobre o uso do KOH 40% ao invés de 20%? Não vejo muita diferença. A gente usa 20% e 10%. Não sei quais seriam as vantagens e desvantagens, sinceramente. 20% vai muito bem, tá? Às vezes tem mais para ele clarear, enfim, clarificar. Ok. Tinha um comentário aqui, que não foi uma pergunta, foi um pedido, talvez, né? Fale, por favor, sobre liberação de antifugiograma pelo VITEC para cândidas. O que exatamente? Eu acho que Pessoal que fez a pergunta pode complementar aí no chat. E a pergunta não, o pedido, né? Deixa eu ver aqui. Bem. Legal que durante a apresentação, né, doutora Cecília, o pessoal interagiu bem no chat. Foi bem legal. Mas, gente, eu fico disponível. Enfim, eu não sei se está ali meu e-mail, mas a Adriana pode mandar. E assim, ó, eu sou super aberta para o que quiserem de dúvida, não se acanhem, podem perguntar. E eu adoro receber pergunta, adoro responder. E nunca é uma pergunta boba, ou eu sei que às vezes a gente fica acanhado. E eu mesma, às vezes, tenho dúvidas e fico meio constrangida, mas não fiquem, tá? É aquilo que eu falei para vocês. Eu já peguei um laboratório básico até o mais sofisticado. Então, assim, vai ser um prazer para ajudar e esse é o meu propósito atualmente, é melhorar o diagnóstico, que as pessoas consigam pensar em infecções fúngicas, e então estamos aí. Aqui um complemento, talvez seja da outra pergunta. Não seria preciso os resultados no VITEC? Não sei se ficou claro. O ideal não é. O preconizado, eu não sei se é do antifungigrama, é a microdiluição. Teria que fazer toda uma validação para te conseguir evoluir com isso, tá? Certo. Bom, pessoal, vou fazer só mais uma pergunta para a gente não estender muito tempo, mas as outras perguntas depois eu vou rastrear e eu repasso para a doutora Cecília, a gente disponibiliza as respostas até para todos também, tá? Como diagnosticar a esporotricose no dia do laboratório, talvez no dia a dia do laboratório? Em Santa Catarina temos aumento considerável dos casos nos últimos anos. Algum teste específico? Gente, assim, ó, a esporotricose, o esporotrix, ele, se bem coletado, ele cresce em no máximo 5 dias. Então, assim, ó, cultivo padrão ouro, ele cresce super bem, tá? Então, a gente não consegue venda direto, não tem prata, não tem problema, vai crescer. A única coisa aí, o foco mesmo tem que ser na coleta, instruir a coleta, a gente pode em algum outro momento falar sobre isso, mas assim, a coleta, uma vez que tu saiba que a coleta foi feita de forma adequada, inoculou no meio, espera que vai crescer, tá? Então Perfeito.
Pode complementar, desculpe. Faça teste é o cultivo. Tá ótimo, doutora Cecília. Bom, pessoal, vamos finalizando por aqui, né, por conta do nosso horário, até para não comprometer a rotina das pessoas. Doutora Cecília, muito obrigada pela sua participação. Agradeço também a todos a participação aqui. Eu vou depois repassar as perguntas que a gente não conseguiu responder para a doutora Cecília. A gravação, perguntaram da gravação. Sim, a gravação depois ela é disponibilizada, tanto no site da Controlab, vocês também recebem um e-mail com essa informação. Tudo bem, pessoal? Então, mais uma vez, doutora Cecília, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa iniciativa educacional, e agradeço também a participação de todos também aqui com a gente, tá bom? Muito obrigada, até a próxima, pessoal. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, doutora Cecília, muito obrigada.